Agora, aqui no De Bem com a Vida, nós vamos tratar de alguns assuntos que muitas vezes acontecem na vida de uma pessoa e ela não leva em consideração. Existem muitas lesões que acabam surgindo, né? Por causa de, ou você é um esportista, você realmente pratica algum esporte, ou então, né, profissional, ou então amador, e muitas vezes você não leva em consideração que essas lesões podem causar danos à sua saúde, danos ao seu corpo, que se não for tratado corretamente, pode trazer um problema futuro maior. E hoje nós vamos aqui na sala de Bem com a Vida conversar com a doutora Lilian Saldanha, que vai nos mostrar e nos falar um pouco dessas lesões que acontecem muitas vezes diariamente aí na sua, né, com você, e você nem sabe que está acontecendo. Olha, seja muito bem-vinda, viu, aqui o De Bem com a Vida, você também, seja bem-vinda aqui o De Bem com a Vida. E hoje, então, nós vamos falar dessas lesões que muitas vezes a pessoa pensa que está fazendo tudo correto, né, e por fim ela pode aí estar prejudicando o próprio corpo, né, doutora? Sim, como existem vários esportes que têm muito impacto em relação em todas as articulações do corpo, tanto coluna, quanto joelho, tornozelo, ombro. Então, na verdade, tudo em excesso vai ter alguma lesão, algum problema que pode te causar dor, pode te agravar e assim por diante. E às vezes a pessoa ela começa a praticar esporte sozinha, né? Sim. Ela não busca a ajuda de um especialista, né? De alguém que possa orientá-la, e por fim ela pode estar fazendo tudo errado, né? E prejudicar o corpo também. Sim, sempre é recomendado, se você for fazer uma atividade física, primeiro fazer uma avaliação física, porque muita gente também não faz. Vai fazer um exame de sangue, vai fazer um exame dos cardíacos, tudo, para ver se você tem condições, a que limite você pode chegar, que atividade física você pode fazer. E aí, ter um acompanhamento de um professor de educação física, um profissional, para te orientar. Né? Sim, é bem importante para realmente prevenir todas essas lesões que você pode ter fazendo errado, fazendo com uma postura errada, com uma carga errada. E às vezes até sofrendo algum tipo de acidente, né? Fazendo, né, o exercício, né? Que isso também pode acontecer. Né? Nós estamos aqui, desculpa o seu nome? Diego. Diego, que o Diego também passou, né, por uma situação. Você pratica que esporte? Eu sou lutador de jiu-jitsu, sou professor, lutador e atleta. Eu comecei a treinar em julho de 97. Esse ano agora completado 14 anos, praticamente 14 anos e meio de treino. E você sofreu uma lesão nessa área? Na verdade, foram diversas lesões, que eu acredito que se eu tivesse conhecido a quiropraxia antes, eu com certeza não teria me lesionado tanto. Eu acho que um grande erro da maioria das pessoas é querer buscar o auxílio só quando realmente o problema acontece. E, na verdade, a gente tem que trabalhar muito também com a prevenção. Entendi. Então, a quiropraxia, ela trabalha esse alinhamento e a gente acaba em paralelo com o treino, obtendo muito mais sucesso e muito menos lesão, isso que é o mais importante. E o que seria a quiropraxia? Então, a quiropraxia é uma profissão na área da saúde que trata tanto nervo, músculo e articulação. Então, a gente trabalha com manipulação articular, não só na coluna, mas em todas as articulações do corpo, que a gente devolve o movimento normal. Fazendo essas manipulações, você aumenta a mobilidade, aumenta a elasticidade, e aí, pro atleta, isso só vai ser benefício, porque ele, por exemplo, um corredor, ele vai ter um tempo maior, então assim, ele vai conseguindo cada vez mais, cada vez passando por uma etapa a mais. Então vai ser sempre melhor para ele. Então a gente trabalha com liberação muscular também, porque muitos atletas têm lesões musculares também. Então a quiropraxia vai liberar a musculatura também para que ele tenha uma alta performance, que é o que todo atleta procura, buscado, na verdade. Né? Sim. Principalmente agora que a gente está perto aí, né, das Olimpíadas, aí também vai ter agora das Américas, né, e Copa do Mundo, tal. As pessoas acabam se empolgando nessa fase, né, de querer começar a praticar esportes, né. Eu estava assistindo uma entrevista esses dias que várias pessoas, depois que teve aqui, né, no Brasil, uma grande repercussão dos esportes que foram feitos aqui, as pessoas começaram a praticar mais esporte, começaram a se interessar mais. Sim. Só que na contrapartida também muitas pessoas iniciando, né, sem buscar uma ajuda, sem buscar todo o preparo e todas as ajudas que a medicina pode dar, elas acabam antes mesmo de conseguir alguma coisa, já ter uma lesão que faz parar, né, não poder continuar mais. A
até para as pessoas saberem, assim, hoje nas Olimpíadas, todas as delegações de todos os países do mundo tem que ter um quiropraxista junto. Olha só. Tá? Então, a quiropraxia ela não é tão conhecida aqui no Brasil, mas no mundo ela já é bem difundida. E mesmo na delegação do Brasil, eles têm quiropraxistas realmente para tratar. Se eles tiverem uma lesão durante as Olimpíadas, eles vão tratar e vão continuar participando da... Então, assim, no caso, a maioria das lesões, elas são tratáveis? Sim, sim, a maioria. Claro, se não for muito grave, que venha a partir por uma cirurgia, sim. Mas, além disso, a quiropraxia trata quase todas as lesões. Esses atletas que geralmente fazem uma cirurgia e depois voltam a fazer, além da cirurgia, eles então vão ter que fazer esse tratamento também? Justamente para prevenir outras lesões que eles podem ter. Para fortalecer, né? Sim. Talvez a área que foi ali afetada. Então, vamos lá. O que aconteceu com você e o que você está fazendo hoje junto com a doutora? Na verdade, eu tenho uma protusão discal na região torácica, que é uma área que não tem assim tanta mobilidade quanto a cervical e a lombar, mas eu consegui ter nesse lugar. E, na verdade, desde a primeira sessão que a gente acabou fazendo, a melhora assim é muito nítida. O teu treino acaba mudando, o seu dia a dia. As lesões que a gente acaba tendo, elas são intimamente ligadas também com o nosso humor. Então, às vezes, a gente começa a conviver com muita lesão e aquilo passa a fazer parte da sua vida. E a partir do momento que você começa a buscar um tratamento, aquilo começa a mudar o seu humor, você começa a ficar mais bem disposto, passa a executar suas funções de uma forma melhor. Então, é uma coisa que eu tenho assim em mente que eu pretendo fazer pro resto da minha vida. Que bom. É uma coisa muito legal. No caso do Diego, ele falou da protusão discal de torácica. Eu queria que você me mostrasse o que é isso, né? Esse nome só vocês conhecem, né? Na coluna, a coluna é dividida em 3, tá? Cervical, torácica e lombar. Normalmente, o que é mais conhecido, na verdade, são hernias de disco cervicais e lombares, onde a gente tem a maior mobilidade. Na torácica, a gente não tem tanta mobilidade justamente por causa das costelas. Então, as costelas, elas definem isso e esse movimento mais restrito. Normalmente, não tem muita hernia de disco torácica. Pelo esporte dele, pelo jiu-jitsu, quando eles caem muito de costas, usam muita força de tronco, isso pode ter levado a ocasionar a hernia de disco dele torácica. Entendi. Certo? Entendi. Então, por exemplo, o jiu-jitsu trabalha muito com cabeça, com rolamento de corpo, essas coisas, então é muito impacto. E ele também faz corrida, faz malhação, então tudo isso pode ter acarretado. Tem que ter o preparo físico até para praticar o esporte. Para fazer, né? isso. Entendi. Então, o que é o mais importante? A gente manter as curvaturas da coluna, que são a lordose cervical, cifose torácica e a lordose lombar, que é isso que vai distribuir todo o peso. Se a gente tem uma diminuição ou um aumento dessas curvaturas, que normalmente o atleta já tem isso, isso gera uma sobrecarga em todos os discos da coluna. E isso vai levar a ter a hernia de disco, pela essa sobrecarga. Aí mais a sobrecarga do próprio exercício físico, aí vai aumentando. E o tratamento, ele vai trazer como dizer, o equilíbrio disso, né? Isso, então o que acontece? O que nós quiropraxistas a gente faz? A gente vai apalpar toda a coluna procurando restrições de movimento, que são pequenos desvios que acontecem na coluna entre uma vértebra e outra, que geram uma restrição de movimento. Nessa restrição de movimento causa uma tensão muscular em volta disso também, por isso que eu falei da liberação muscular, que também é importante. Né? Com esse desvio você pode acabar pressionando o nervo que está saindo logo ali. E aí, com o disco também, a hernia discal também pode pressionar o nervo. Então, a quiropraxia, ela vai devolver esse movimento normal da coluna, alinhar a coluna. E é o que eu falo, devolvendo a função normal da coluna, você não precisa ter sintomas. Os sintomas, na verdade, dor, formigamento, são só sinais de alguma coisa de errado. Então, se você consegue devolver a função normal, por mais que já exista um problema, você já convive bem com o problema, já fica bem, pode fazer as atividades normais. Legal. Eu queria então que você nos mostrasse, né, como é feito, no caso dele na coluna, né, para que hoje ele possa praticar o esporte normalmente, né, sem sentir dor, né? Como eu já conheço o Diego, então eu posso fazer as manobras. Mas a princípio a pessoa chega na clínica, a gente tem que fazer uma avaliação,
Se a pessoa tiver exames de imagem também, para levar os exames de imagem para a gente dar uma olhada, para ver se é recomendável fazer quiropraxia. Então, como eu já conheço o Diego, eu já posso fazer as manobras tranquilamente. Mas o ideal mesmo é você diagnosticar antes, né? Fazer os exames necessários para saber qual o tratamento que vai ser aplicado, né? Na verdade, saber o que eu posso e o que eu não posso fazer por ele, tá? Então, na verdade, a gente vai palpar toda a coluna dele. Respira. Solta todo o ar. Mais um. Solta. Mais um. Solta. Vira de lado pra cá. A pessoa sentindo dor, ela pode fazer? Pode. Mesmo com dor? Não tem problema. Não tem problema. Não Não. tem que ser tratada a primeira dor para depois fazer. Porque assim, na verdade, a pessoa já vai sentir o alívio na hora. Claro que eu falo que não é um milagre, mas assim, ela já vai sentir o alívio na hora. Ela vai sair de lá melhor do que ela chegou com Tem pacientes que chegam nem colocar o pé no chão e já saem andando tranquilamente. Olha só. Ainda às vezes resta um alívio, uma pequena dor, mas pode sair tranquilamente andando, tá? Mas assim, gente... Dobra. Estica de baixo. Respira. Solta. Mais um. Solta, solta. Barriga pra cima. Quanto tempo, mais ou menos? A pessoa chegou no seu consultório, você vai fazer o procedimento nela. Quanto tempo, mais ou menos? A avaliação e a primeira sessão, na verdade, dura normalmente 1 hora. Mas só o ajuste em 15 a meia hora a gente consegue fazer, dependendo de cada caso, na verdade. A sessão ela não é tão demorada, mas os benefícios são muitos para a saúde em geral. Para dor de cabeça, intestino preso, para tudo, na verdade. Olha só. Solta a mão. Tudo bem? Então, na verdade, a princípio, essas manipulações na coluna. No caso, o Diego já está fazendo há algum tempo, Ele já né? está fazendo tratamento com a gente já há algum tempo. Então, na verdade, é basicamente isso. Mas além de liberação muscular que a gente faz, a gente tem outras técnicas dentro da quiropraxia que pode ajudar, como o Thompson, o ativador, que são outras técnicas dentro da quiropraxia que a gente faz também para ajudar a pessoa a aliviar o mais rápido. Mas o importante que é o que a gente fala, sempre procurar a causa da dor. Entendi. Nunca vai só pelos sintomas, né? Tem que descobrir realmente o que é que está causando, né? Isso mesmo. E na verdade, também não ir só por causa da dor, não chegar a travar, não chegar a definir coisas assim que não pode fazer para chegar a procurar um especialista. É mais ou menos o que o Diego falou, né? Que quando ele procurou é porque já estava num grau já bem avançado, né? Das lesões que ele já durante anos já vinha sofrendo. Porque assim, quiropraxia também não foi só feita só para tratar e sim para prevenir. Então não precisa, na verdade, terem alguma lesão para ir procurar um quiropraxista. Você pode vir pelo menos uma vez por mês para fazer um ajuste, para prevenir dor e assim por diante. Entendi. Então, olha, para você que está aí em casa, às vezes você tem até algumas dores que você já procurou alguns outros especialistas, mas não descobriu, né? Realmente o motivo dessa dor, né? E talvez até conhecendo esse método, eu acho que vale a pena às vezes você passar por uma consulta, né? Uma avaliação, né? E buscar ajuda que pode aliviar muito. Eu vejo muitas pessoas reclamarem de dores musculares, dores na coluna, né? Que às vezes foi alguma lesão que sofreu, nem pratica mais o esporte, né? Mas que não foi tratada corretamente na época e as dores permanecem, né? Elas vão continuando e vão se agravando, né? Com o decorrer do tempo. Sim, tem muito paciente que chega na clínica justamente assim, fala, eu já fiz de tudo, praticamente a última esperança é quiropraxia, porque não conhecia, coisas assim.
Mas não, vai, procura, porque a gente trata realmente, tem muita gente que trata já. Hoje em dia está começando a ficar um pouco mais conhecida. Então, não deixa de acostumar com a dor. Vai tratar, porque realmente tem o tratamento.